Para medir o sinal PWM do CITL 494 com um osciloscópio, siga estas etapas. 1. Conecte o osciloscópio às saídas do CITL 494. 2. Defina a configuração do osciloscópio para medir a tensão. 3. Ligue o osciloscópio e ajuste o ajuste fino para obter uma imagem clara da forma de onda da tensão. 4. Meça a largura do pulso e o período do pulso. Medindo a largura do pulso. A largura do pulso é o tempo que um pulso está ligado. Para medir a largura do pulso, use a ferramenta de medição de largura de pulso do osciloscópio. 1. Selecione a ferramenta de medição de largura de pulso do osciloscópio. 2. Posicione os cursores de medição na borda ascendente e descendente do pulso. 3. Leia a largura do pulso na tela do osciloscópio. Medindo o período do pulso. O período do pulso é o tempo que leva para um pulso terminar. Para medir o período do pulso, use a ferramenta de medição de período do pulso do osciloscópio. 1. Selecione a ferramenta de medição de período do pulso do osciloscópio. 2. Posicione os cursores de medição na borda ascendente de um pulso e na borda ascendente do próximo pulso. 3. Leia o período do pulso na tela do osciloscópio. Exemplo. Vamos supor que você esteja medindo um sinal PWM do CITL 494, que tem uma largura de pulso de 100 microsegundos e um período de 200 microsegundos. 1. Conecte o canal 1 do osciloscópio à saída do CITL 494. 2. Configure o osciloscópio para medir a tensão com uma escala de 100 mV, div, e uma base de tempo de 10 microsegundos, div. 3. Ligue o osciloscópio e ajuste o ajuste fino para obter uma imagem clara da forma de onda da tensão. 4. Use a ferramenta de medição de largura de pulso para medir a largura do pulso. A largura do pulso deve ser de 100 microsegundos. 5. Use a ferramenta de medição de período do pulso para medir o período do pulso. O período do pulso deve ser de 200 microsegundos. Outras medidas. Você também pode usar um osciloscópio para medir outras características do sinal PWM do CITL 494, como a frequência de PWM, a amplitude do pulso e o nível de ruído. Para medir essas características, você precisará conectar o osciloscópio às entradas e saídas apropriadas do CI e ajustar a configuração do osciloscópio para medir a frequência, a amplitude ou o nível de ruído.